Oi, boa noite. Olha eu aqui, mais um dia durante a noite. Como vocês estão? Hoje começamos mais uma live pra gente falar da palavra do Senhor, falar daquilo que Deus tem colocado, né, durante o dia no meu coração e que eu possa, né, transmitir aquilo que o Senhor pede. Boa noite, Júlia, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre rico e insensato, né? A gente vai falar um pouquinho disso. Durante o dia Deus foi ministrando no meu coração sobre essa palavra e aqui estamos pra gente falar da palavra hoje. Vamos esperar só mais um pouquinho. Eu já separei aqui as passagens, né? Que o Senhor pediu pra eu falar. E caso tenha alguém que vocês sintam de enviar, podem enviar a live, né? Que nada é por acaso. Só deixa pronto. Bom, a gente pode, né, dar andamento. Eu vou fazer uma breve oração para entregar essa live nas mãos do Senhor. E eu peço para que, né, quem puder fechar os olhos comigo, quem não puder, tudo bem. Amém? Eu vou começar a oração. Ó Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por este momento. Obrigada por esta noite. Obrigada por este momento em que o Senhor separou para que nós possamos falar da Tua palavra. Que o Senhor esteja presente, nos direcionando, nos dando a sabedoria que vem do alto e que a palavra venha se revelar em nosso coração e que haja entendimento e que não fique dúvida, Senhor. E peço que o Senhor direcione através do Espírito Santo tudo que for falado, tudo que a gente conversar aqui, que tudo seja ministrado pela boca do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos Sua proteção contra todo mal e que nós possamos, Pai, transmitir aquilo que o Senhor deseja, através das nossas vidas, através das nossas ações, através do nosso posicionamento, Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego este momento em Tuas mãos. Amém. Amém. Então, só vou aumentar o ventilador, porque tá muito calor. Pronto. Então tá. Caso tenha dúvida, caso tenha algum comentário, pode me mandar. Pode me escrever no direct também depois. Ou mandar no balãozinho com a interrogação. Ou direto na mensagem. Mas às vezes eu me perco nas mensagens, tá bom? Então tá. Então vamos lá. Bom, como eu sempre digo, se você tiver uma Bíblia, peço para que pegue sua Bíblia, para que a gente possa ler junto a palavra. Mas se não tiver a Bíblia perto, tudo bem. Mas seria legal se vocês pudessem ler junto comigo, né? Então eu vou pedir para vocês abrirem no livro de Lucas, que tá no Novo Testamento. Lucas, capítulo 12, versículo é de 13 a 21. Beleza? Então tá. Lucas 12, do 13 a 21. Eu vou dar início aqui. Então tá. Então, alguém da multidão gritou: Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. E Jesus respondeu: Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse: Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens, né? Quando Jesus diz isso, ele deixa claro que
a vida de uma pessoa, a qualidade de vida de uma pessoa, ela não é ministrada pela quantidade de bens que ela tem, que ela possui, né? Não que seja ruim a gente ter bens, não, é bom a gente ter bens, mas isso não vai ter um significado substancial na sua vida se você tiver 1 ou 2 carros, se você tiver 3 casas e 1 apartamento, não importa, né? Isso não define você. Então, continuando aqui, no versículo 16. Então, lhes contou uma parábola. Então, Jesus falou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil, que produziu boas colheitas. Pensou consigo, o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita, né? Então, era um homem rico que ele tinha muita, né, uma terra muito boa, uma terra fértil, produtiva. Só que ele não tinha espaço para colher, ou seja, para guardar, né, toda a colheita dele. Se ele não tinha espaço para guardar, significa que já estava ali sobrando, né? Porque se você tem um lugar para guardar a sua colheita e já não é o suficiente para manter, né, a sua colheita, então significa que você já tem mais que o suficiente para você viver, porque tá sobrando. Porque se tivesse sendo consumido todos os seus grãos, vamos dizer assim, você teria espaço para guardar a nova colheita, né? Bom, continuando. No versículo 18. Por fim disse, já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Oi, Eliane, boa noite. Só para te situar, a gente está lendo Lucas 12, a parábola do rico insensato, tá? Vou continuar a ler. A gente tá, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, a gente tá no versículo 19. Então, continuando. Então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Então, um homem tinha uma terra muito fértil e ele produzia muito. E todo o celeiro dele já estava ocupado com a colheita anterior. E aí ele viu que a colheita dele foi boa novamente e ele não pensou em doar essa colheita, por exemplo. Oi, Daniele, boa noite, seja bem-vinda. Minha xará. Ele não pensou em guardar, em doar essa colheita. Ele não pensou em, assim, nossa, olha, eu acabei de colher e eu tenho grãos o suficiente para mim, porque meu celeiro está cheio, então eu vou pegar e eu vou doar. Não, eu vou fazer o quê? Eu vou derrubar o meu celeiro atual e eu vou construir um outro maior para que eu possa guardar e assim eu vou poder comer, beber e me alegrar durante anos sem me preocupar com nada. Mas Deus lhe disse, no versículo 20, louco, você morrerá esta noite, e então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Olha que forte, né? Nós não sabemos o dia que nós vamos embora. E muitas vezes a gente acumula pensando que temos que fazer uma reserva, porque nunca se sabe o dia de amanhã. Mas assim, né, o que Deus quer transmitir não é que você precisa gastar tudo que você tem, que você não precisa pensar no seu futuro, que você não tem que ter uma reserva. Não é isso, né? É que você não precisa acumular aquilo que, assim, passa dos limites, né? Não significa que você não precisa ter
as suas coisas bem administradas, porque Deus ele é organizado. Mas o problema aqui é que o homem que era, né, que tinha terra super fértil, ele estava querendo comer, beber e se alegrar sem se preocupar em nada. E muitas vezes a gente fala de riqueza e a gente logo pensa em dinheiro, mas não necessariamente é isso, né? Muitas vezes a gente é rico em algumas áreas da nossa vida, em determinados sentimentos, né? Então, o que adianta a gente acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus, né? O que ele fez aqui? Ele estava bem preocupado com a vida dele, né? Para ele poder viver tranquilo. Mas em nenhum momento ele pensou que ele poderia fazer o bem ao próximo. E na palavra, em alguns momentos, diz que quando a gente faz bem ao próximo, é como se a gente estivesse fazendo bem ao Senhor, né? Ó, agora a gente vai ler Lucas 12, é o mesmo capítulo. Então, o número grandão 12 e o número pequenininho 31. Que aí diz assim, ó: busquem acima de tudo o reino de Deus e todas essas coisas lhes serão dadas. Então, quando a gente busca o reino do Senhor, todas as outras coisas em nossas vidas serão dadas. Muitas vezes a gente procura Deus interessado em uma bênção. A gente busca Deus interessado que Ele resolva nossos problemas, seja financeiro, seja amoroso, seja de saúde, não importa. Mas a gente busca Deus, às vezes o start inicial para você começar a procurar Deus é alguma coisa, né, nesse sentido. E aí a gente busca, a gente ora, Senhor, abençoe a tal área da minha vida, que o Senhor faça prosperar, que o Senhor, né, multiplique e, por favor, me tira dessa situação. E as orações ficam assim, falando isso em looping. Sendo que, na realidade, nós chegamos ao Senhor por N motivos. E a partir do momento que a gente chega a Deus, a gente vai começar a ter intimidade com Ele, né? Que eu fiz uma live sobre intimidade que tá gravada na timeline. E aí, quando a gente começa a ter intimidade com Deus, a gente percebe que, na verdade, a gente tem que buscar primeiro conhecer a Deus. Então, às vezes, o nosso start é por algum problema na nossa vida, mas assim que a gente entende o que Deus quer de nós, a gente começa a buscá-lo não pra gente conseguir a bênção. É claro que a gente quer e Deus sabe disso, e Ele quer nos abençoar. Mas Ele quer primeiro que a gente busque a Ele de todo o coração, para, assim, conhecê-lo, para que a gente seja amigo dele, não que a gente tenha uma amizade por interesse. Porque quando a gente é amigo por interesse, a gente se afasta, né? Você gosta de ter um amigo interesseiro? Imagino que não, ninguém gosta de ter um amigo interesseiro, né? Tipo, você vai falar com seu pai, com a sua mãe ou com alguém que é íntimo, né, na sua família, ou seja, um amigo, pensando sempre no que ele pode te ofertar? Não sei, tem gente que faz isso. Mas logo, com a convivência, a pessoa vai entendendo que aquilo tá, tipo assim, tá estranho. Ué, essa pessoa vem falar comigo e de repente é uma busca, né? Ela não tá me buscando porque ela quer estar perto de mim, ela está me buscando porque ela quer algo de mim. Ela não quer estar comigo. Ela quer o que eu tenho, né? E assim, e Deus, Ele vai abençoar. Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa. Ele vai te abençoar. Mas antes disso, ou não tô falando que Ele não vai te abençoar, né? Antes de você ter intimidade com Ele. Eu não tô pondo regra em nada, pelo amor de Deus. Mas assim, Ele quer que no seu coração você o busque para conhecê-lo, para ter uma amizade com Ele, porque Ele é o seu Pai, né? Muitas vezes a gente não entende que Deus é nosso Pai. Muitas vezes a gente acha que Deus é o Criador do mundo. Como que o Criador do mundo é meu Pai? Nossa, gente, como que o Criador do mundo é meu Pai? Ele que criou todas as coisas. E Ele que, tipo, manda em tudo aqui. Ele que estremece a terra se Ele quiser fazer assim, ó, no oceano e dar uma tsunami aí. É Ele, entendeu? Ele pode fazer o que Ele quiser com a gente. E Ele é seu Pai, entendeu?
E você precisa ter intimidade com seu pai, porque é normal, é natural, né? E é normal a gente não entender como fazer isso, né? Por isso que na palavra diz, busquem acima de tudo o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão dadas. No caso do homem da parábola acima, que a gente leu agora, que vai do versículo 13 ao 21 do capítulo 12, ele estava vivendo com muitas coisas, né? Oi, tudo bem? Eu não sei qual é o seu nome, mas seja bem-vinda. Ele estava ali produzindo muitas coisas, mas, sabe, era vazio aquela busca. E eu vou construir um celeiro maior para eu poder guardar mais coisas. E eu vou prosperar, porque aí eu posso comer, beber e me divertir. E essa é a minha vida, né? Aí Deus chega pra ele e fala assim, então, mas você vai morrer hoje, e aí? O que você construiu? Como você me buscou? Né? Você foi muito próspero aqui, mas e comigo? Né? Como que tá a sua relação comigo, né? Eu te conheço, somos amigos, porque eu te conheço, mas você me conhece, né? Então, nós vamos morar com Deus e a gente precisa conhecer, porque a gente conhece com quem a gente mora, né? Eu não vou morar na casa de um estranho. Então, assim, pra gente refletir. Agora, se vocês quiserem comentar alguma coisa, podem ficar à vontade, tá? Vamos continuar em Lucas 12, agora do versículo 31 ao 34. Desculpa, é do 33 ao 34. Que fala assim, ó, vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso, ajuntarão tesouros no céu. E as bolsas no céu não se desgastam e nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro. Nenhum ladrão o roubará e nenhuma traça o destruirá. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Deus não tá pedindo pra gente jogar, né? Tipo assim, jogar tudo fora, ou Deus não tá falando pra você doar tudo. Às vezes ele pode falar. Mas assim, ele não é que ele quer que você doe tudo e viva na miséria, né? Mas o que ele quer dizer é do tipo assim, ao ponto do nosso coração estar somente em Deus, do que eu posso me desfazer de tudo. Eu posso doar tudo, porque eu sei que se eu ficar sem nada aqui, porque eu dei de coração a alguém, não tem problema algum, porque eu estou alegrando o coração de Deus, né? Então, é isso que talvez esse rico deveria fazer. E com certeza ele seria ainda mais abençoado e muito provavelmente a vida dele poderia ser prolongada, ou não. Mas é só criando um link, né, no que a gente leu agora. Agora, eu queria ler com vocês Jó. Jó, quem aqui conhece a história de Jó? E quem não conhece a história de Jó? Jó é Velho Testamento. Vai passar Crônicas, Neemias. Então, vamos abrir em Jó, capítulo 1. Eu vou ler um pouquinho de Jó, que é um homem que é para ser uma inspiração para nós, apesar de toda a dificuldade que ele viveu. Olha, então a gente vai ler Jó do capítulo 1, versículo de 1 a 12, tá bom? Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Então, Jó, ele era um homem temente a Deus. Ele se mantinha afastado do mal. Ele sabia onde o mal estava, assim como nós também sabemos, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele nos avisa, ó, você tá indo aqui, mas não tá legal, se afasta. Enfim, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois e 500 jumentas.
também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Então, Jó, ele era super próspero. Ele tinha uma família grande, porque ter uma família grande, né? Porque Deus, ele fala, né? Vai e multiplicai-vos. É sinônimo de bênção. Então, ele tinha uma família grande, ele tinha camelos, ele tinha servos que trabalhavam para ele, ele tinha 7.000 ovelhas, então ele tinha bastante terra, né, para conseguir comportar todas as ovelhas. Então ele era um homem próspero e temente a Deus. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Porque Jó, ele era tão temente a Deus que ele se preocupava com a família dele. E o holocausto, no Velho Testamento, antes da vinda de Jesus, era uma forma da pessoa se livrar do pecado. Então, se a pessoa peca, ela precisa fazer um holocausto a Deus. Então, tinha um tipo de oferta específica que foi ministrada em certo momento lá no Velho Testamento como lei, e ele fazia esse tipo de oferta para purificação. Hoje, Jesus, ele já morreu por nós, e o sangue de Jesus é que lavou os nossos pecados. Então, nós não temos que fazer mais holocausto, porque Deus enviou o Filho dele, que era o Cordeiro perfeito, sem nenhum pecado, sem nenhum defeito, para nos lavar de nossos pecados. Então, hoje, nós precisamos nos arrepender e acreditar em Jesus, né? E seguir tudo que ele pede, né? Oi, Sara, tudo bem? Boa noite. E a gente precisa seguir tudo que ele segue, né? Então, o que aqui tá falando? Que ele era temente a Deus e ele se preocupava com a família dele. Então, o holocausto era uma forma de purificação para lavar os pecados. Então, como ele não sabia o que passava no coração do filho dele, né, dos filhos, ele fazia um holocausto para o filho dele como forma de prevenção. Se tiver alguma coisa errada, o holocausto já foi feito. E isso não vai magoar o coração de Deus, né? Então, como eu estava falando sobre nós, né, atualmente a gente não precisa fazer mais holocausto, porque nós temos que confessar nossos pecados para Deus e com isso acreditar em Jesus, seguir tudo o que ele pede, nós já estamos salvos, né? E precisamos fazer isso constantemente, porque é uma coisa que acontece, né, da gente, né, tropeçar, vira e mexe, então a gente precisa sempre estar pedindo perdão pro Senhor. Bom, vamos continuar a leitura. Lá no versículo 6. Certo dia os anjos vieram à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Olha só, né? O maligno, Satanás, ele rodeia a terra. Ele observa, ele nos observa. E só deixa eu beber água. Ele nos observa. E ele acusa. Então ele observa e acusa, né? Então lá no versículo 8, continuando. Então o Senhor perguntou: você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, da sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Estende tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face.
Então Satanás fala para Deus: ó, seu filho Jó, ele é como ele é com você? Ele tá, né, assim, procurando alguma coisa ali para fazer Jó falar mal de Deus, né? Ele é assim porque ele tem muitos filhos, ele tem muitas ovelhas, ele tem uma terra, ele tem servos. E todo o holocausto que ele faz, Deus se alegra. Porque ele tá ali temente ao Senhor e querendo que a família dele também esteja, né? Ele chama os filhos dele para ser purificado. Então ele não quer que o filho dele caia em pecado e isso magoe ao Deus que ele serve. Então ele já se previne fazendo o holocausto de tempos em tempos, porque essa é a função dos pais, né? A gente vigia os nossos filhos, a gente ora pelos nossos filhos, porque é necessário que a gente esteja atentos aos filhos. E Jó fazia isso. E aí Satanás veio e falou: então ele só é assim com você, ele só faz os holocaustos tudo certinho, ele só tem tudo isso e ele só te glorifica porque o Senhor o abençoa e não deixa que nada dê errado na vida dele. Aí continuando no 12. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E a partir daí, a vida de Jó vira um caos. Nossa, tipo, né? Depois, assim, é muito interessante a história de Jó. Ele vai perder tudo, ele vai perder a família, ele vai perder os filhos, ele vai perder os bens, ele vai ficar doente, mas ele não vai morrer, porque o Senhor falou, vai lá, porque a intenção do mal era o quê? Provar para Deus que, na verdade, Jó, ele só era temente e ele só era obediente ao Senhor porque o Senhor estava ali abençoando a vida dele com tudo o que ele precisava para viver bem e ser uma pessoa próspera, né? Porque buscai primeiro o reino de Deus e todas as suas outras coisas lhes serão dadas. Então, Jó buscava a presença do Senhor, buscava viver em linha reta, fazer tudo aquilo que alegra o coração de Deus. Então o Senhor o abençoava, né? O Senhor fazia ele prosperar e aí em certo momento da vida de Jó tudo desmorona. E Jó, né, para quem conhece e para quem não conhece, e aí Jó no final ele não fala mal de Deus. Ele chora, né? Ele fica bravo, mas ele não fala mal de Deus. E aí tem uma hora em que ele fala na Bíblia, Jó fala assim, eu conheci o Senhor, né, de ouvir falar, agora os meus olhos podem ver. Ou seja, tipo, o plano do mal não deu certo, porque ele fez tudo o que ele queria para tentar fazer com que Jó caísse em pecado, e não aconteceu, e no final das contas Jó reconheceu que o Senhor estava sempre com ele, né? Então, essa é a diferença entre um coração que busca o reino e um outro coração que busca as coisas materiais. Jó poderia se rebelar e falar assim, nossa, agora eu perdi tudo, eu faço tudo certo. Faço os meus holocaustos, eu sigo linha reta, fujo do mal, não peco. E aí, olha a desgraça que virou minha vida, entendeu? E aí, o que acontece? Jó, ele não decepciona Deus. E Deus sabia o coração de Jó. Porque ele sabia onde estava o coração de Jó. Estava em Deus. Então, Deus, ele falou, vai lá então, fica à vontade, pode mexer no meu servo. Porque Deus sabia que Jó ia honrar a Deus, né? Então, essa é a diferença entre uma pessoa que tem o coração em Deus e uma pessoa que tem o coração nas outras coisas, a mente em outras coisas, né? Essa é a história de Jó. Agora eu vou ler Lucas 18. Oi, Rafa, tudo bem? A gente tá aqui falando.
sobre Jó, já falamos sobre o rico insensato, né? Aquele que não tem o coração do Senhor. E agora a gente falou de Jó, aquele que é exemplo, né, pra gente seguir. Ó, Lucas 18. Lucas 18, versículo 18 ao 25. Então, Lucas 18, Novo Testamento, versículos 18 ao 25, que vai falar assim: Certa vez um homem de alta posição perguntou a Jesus: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos. Não cometa adultério. Né? Jesus falou para ele: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem responde: tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Ou seja, ele conhece como servir ao Senhor. E ele sabe o que é certo e o que é errado. Assim como Jó sabia o que era certo e o que era errado. Enquanto que a parábola do homem rico e insensato, ele não tinha noção do que era certo e o que era errado, porque para ele o importante era acumular bens. Então ele ia construir um celeiro ainda maior para guardar ainda mais as colheitas dele. E ele não tinha nenhum tesouro no céu. Enquanto Jó tinha tesouro no céu. E este outro homem, a gente vai continuar lendo aqui para ver. Aí no versículo 22 fala assim: Quando Jesus ouviu sua resposta, disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Por quê? Que Jesus, através do Espírito Santo, que é Deus, conhecia o coração dele. Então, assim como a gente muitas vezes faz tudo certinho, né? A gente não entra na ira, a gente controla a nossa língua, a gente é temente ao Senhor, a gente acredita em Jesus e a gente se esforça ao máximo. Mas, aí Jesus vem e fala, né? Tem uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Ou seja, por que o homem ficou triste? O homem ficou triste porque ele não ia doar tudo. Ele não ia doar tudo para os pobres e seguir a Jesus. Ele queria continuar fazendo o que ele fazia, mas ele não queria ter que dar esse passo de fé em saber que buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas lhe serão dadas. Se ele doasse, Deus ia fazer ele prosperar. Muito provavelmente o coração dele deve ter falado assim: se eu doar eu vou ficar sem nada. Então, sinto muito. Eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo, Senhor. E partiu, né? Então, assim, muitas vezes a gente acha que se a gente dá, a gente vai tá deixando de ter pra gente, sabe? O meu pai, ele sempre me ensinou uma coisa, assim, quando via visita em casa, ele sempre falava assim: dê espaço sempre pro outro se servir antes de você. Nunca se sirva antes. Nunca pegue, tipo assim, se só tem uma bolacha no pacote, dá pra pessoa. E muitas vezes o que meu coração queria, eu queria esconder a bolacha porque só tinha uma bolacha, e se a pessoa comesse eu não ia ter mais pra comer, e eu tava guardando aquela bolacha pra comer mais tarde. E aí eu pensava: eu não quero dar a minha bolacha porque senão eu vou ficar sem, né? E meu pai sempre me repreendeu. Meu pai sempre me falava assim: não, depois a gente compra mais, sabe? Não tem problema, você tem que dar, né? E não por interesse, não pra receber. Porque se a gente der pra receber, Deus também não vai se alegrar, porque é por interesse, né? Ó, a gente vai ler agora Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, então é antes de Mateus. Capítulo 3, número grandão, versículo 10, número pequeno. Que aí vai falar assim, ó: Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo,
para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Deus, ele coloca ali e ele fala, me coloque à prova. Oi, Carlete, acho que é isso. Deus fala, me coloque à prova, que eu vou te mostrar. Isso é o que? É dar passo de fé. Né? O dízimo que tantas pessoas encaram como algo ruim, porque foi banalizado, né? É o plano do inimigo usar as pessoas que são da igreja para que você perca sua fé e pense, nossa, isso é tudo mentira, sabe? Esse negócio de dízimo, aí depois vão gastar dinheiro, não sei onde estão gastando, e enfim. E quando ele fala assim, ó, para que haja provisão em minha casa, né? O Senhor fala, tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. O Senhor pede que a gente dê o dízimo aonde a gente frequenta, né? Então, é a casa do Senhor. Nós somos a casa do Senhor antes de tudo, né? Nós somos o templo do Senhor. Mas existem as igrejas que levam a palavra do Senhor também. E essas igrejas precisam ser mantidas, né? Então, os dízimos são para isso. Se a pessoa lá, que o tesoureiro, não sei, o administrador da igreja faz alguma coisa além com dinheiro, isso não é problema meu, né? O meu coração foi dado para que a casa do Senhor prospere. Não, foi para que a casa do Senhor seja mantida, porque ali vai conta de água, de luz, enfim. Então, se alguém vai fazer algo, vai desviar o dinheiro, não me importa. Eu pago os impostos também. Se vão fazer o que, não importa. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Se não, se fosse assim, a gente não quer pagar imposto também, porque, né? Então, assim, a gente não tem nada a ver com isso, entendeu? A gente tem que fazer do nosso coração. Assim como a bolacha, eu tinha que dar de coração. Não adianta eu dar a bolacha triste, como eu já fiz algumas vezes. Mas hoje eu entendo, né, essa semente que meu pai plantou em mim, né? E que o nosso coração é maldoso, né? Então, por isso que Deus, ele quer que a gente tenha um coração que não ligue. Porque, no final das contas, a traça come, né? Tudo fica aqui. E na verdade, a nossa vida real, oficial, não é aqui. É em outro plano, né? Deus, ele tem uma nova terra, um novo céu pra gente viver, né? E o nosso maior tesouro é o nosso coração. Então Deus sabe onde está o nosso coração. Deus quer que a gente dê dízimo, que a gente oferte na vida das pessoas. Deus, ele se alegra disso, porque isso mostra que você não tá prendido nas coisas, você não tá preso nas coisas materiais, você não precisa daquilo para ser feliz, entendeu? Você sabe que o Senhor habita na sua casa, você sabe que o Senhor te abençoa e Ele conhece o seu coração e suas necessidades. E por mais difícil que esteja a situação, né, apertado às vezes, mas Ele vai prover, né? Ele fala, me coloque à prova que você verá. E continuando, eu falei do 10, mas eu vou continuar aqui o versículo lá de Malaquias 3. A gente leu o 10, agora o 11 fala assim, ó. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Então, a gente tem que crer que Ele é provedor de tudo, Ele é dono de toda a prata e de todo o ouro. Nada que me pertence. A minha xícara, que eu tanto gosto, que eu gosto de vaca, essa xícara não é minha, ela é de Deus, porque Deus que deu a capacidade da gente comprar essa xícara. E esse dinheiro não é nosso, né? Então, tudo que é nosso é do Senhor, né? E que o nosso coração seja puro, que a gente não seja igual aquele homem rico que conhece a Deus, que faz tudo que Deus pede, mas quando Deus mexe no assunto financeiro, ele fala, ai, Senhor, então não,
Porque ele não tem fé que Deus vai prover todas as coisas se ele doar tudo aos pobres. É claro que Deus não quer que ele doe tudo aos pobres e vai morar na rua. E que ele vai passar fome, que ele vai ficar sem roupa para trocar. Não! Né? É óbvio que não. Porque ele é nosso pai. Que pai que faz isso com o filho? Entendeu? Ele é o nosso pai. Então, isso é fé. É fé de que a gente não precisa colocar ser um rico insensato. A gente não precisa ser um rico insensato. E assim, não só falando de dinheiro, mas muitas vezes o nosso coração tá cheio de mágoa, tá cheio de rancor, tá cheio de ira, tá cheio de ódio, tá cheio de vingança, tá cheio de tantas coisas ruins. E a gente é pobre de dinheiro, mas a gente é rico de tantas coisas ruins, entendeu? Então, analise o seu coração e veja no que eu sou rica e no que eu sou pobre, né? No que eu sou rica, né? Eu sou rica ou rico? Eu sou rico em quê? Em bondade? Eu sou rico em fazer o bem ao próximo? Eu sou rico em querer, enfim, fazer aquilo que o Senhor me pede, né? Então, onde estará o nosso coração? Não necessariamente só no dinheiro, até que no post dessa live eu coloquei uma moedinha, um coraçãozinho e um cérebro. Porque o nosso corpo inteiro, ele tem que estar voltado ao Senhor, né? E a nossa vida se resume em comer, em trabalhar, em se relacionar, em dormir, em se divertir, né? E em todas as áreas da nossa vida Deus tem que estar encaixado, né? Porque Ele pertence a todas as áreas. Então que a gente possa pedir para que o Senhor examine o nosso coração e que a gente faça uma autoavaliação. Não fique pensando em quem faz, em quem não faz, em quem deixa de fazer. Não, para. Cuida de você. Cuida primeiro do seu coração. Porque quando você cuidar do seu coração, Deus ele vai te capacitar para que você possa corrigir com amor, segundo a vontade do Espírito Santo, aquela pessoa que tanto te incomoda, né? Igual eu falei na live anterior, que você seja a luz que você espera que os outros sejam para você. Então, que você ilumine os outros, né? E a gente tem que manter a nossa lâmpada acesa. E a nossa lâmpada acesa, ela vai ser sempre preenchida com o óleo do Senhor. Nossa lamparina. Então, que a nossa lamparina tenha o óleo mais puro e genuíno que Deus pede pra nós, né? Então, eu acho que era isso que eu queria falar na live. Se vocês tiverem algum ponto, algo a comentar, fiquem à vontade. E é isso, né? Que a gente possa ser ricos, ser prósperos em nossas vidas, segundo a vontade de Deus, e que nosso coração esteja depositado, né, no lugar certo, porque a partir do momento em que a gente faz as nossas orações e que a gente busca conhecer o Senhor, lendo a palavra, orando, experimentando o jejum e se aprofundando, eu entendo que o nosso processo de identidade em Deus, né, em o que Deus quer pra mim, o que Ele quer que eu faça, ele é como se fosse uma cebola, né? Primeiro você entende uma coisa, aí você tira aquela casca, aí vem uma outra casca por cima e você vai se descascando até entender, né? A gente tá em um processo de entendimento, acho que eterno, até entender todas as coisas que Deus espera de nós e que Ele quer que a gente se posicione, que a gente faça, porque nós somos chamados. Nós somos chamados, todos nós somos chamados para algo maior do que trabalhar, comer, dormir, né? Se relacionar. A gente é chamado para algo muito maior. Quando a gente entende para que a gente é chamado, que é para ser filho de Deus e todas as outras coisas serão reveladas, a gente entende, né, o que é a vida, por que eu tô aqui, que é o mundo, por que eu nasci e todos os questionamentos que a gente faz sobre a existência. Amém? Eu acho que é isso, gente. Eu espero muito que Deus tenha tocado o coração de vocês, que vocês divulguem essa live com quem vocês sentirem no coração, que a gente possa divulgar o amor e o carinho de Deus
para todos, né? Ele nos ama e ele pede para que a gente fale dele de forma sensata, sem a gente ser aquela pessoa chata, né? É de uma forma normal, né? Sendo você mesmo, as pessoas vão identificar que você é diferente, que você tem Deus, e isso vai ser o suficiente para a pessoa interagir com você, e aí o Espírito Santo te toca e você fala dele, fala do Senhor para alguém. Amém? Então é isso. Eu vou fazer a oração pra gente encerrar. Se alguém tiver alguma coisa pra falar, pode falar, ou me manda direct, ou me chama no WhatsApp, tanto faz. Se precisarem de mim, eu estou por aqui. Então, eu vou orar pra gente encerrar, amém? Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por este momento muito abençoado, em que nós tivemos mais entendimento, Pai, sobre a Tua Palavra, onde o Senhor esclareceu que a riqueza não é só dinheiro, e que a riqueza, elas estão no sentimento, a riqueza, ela tá nas nossas virtudes, ela tá no nosso coração. Então, que a gente seja rico do Senhor, que a gente seja rico, Pai, daquilo que alegra o seu coração, que a gente não tenha o coração preso no dinheiro, porque esse dinheiro é seu, Pai, pertence a Ti. Então, que a gente não seja um rico em todas as horas da nossa vida insensato, mas que a gente seja um rico, Pai, temente ao Senhor, e que entende que tudo que o Senhor nos dá é bênção e é para ser dividido. Seja sentimento, seja o nosso coração, tudo é para ser dividido, porque é isso que o Senhor pede. Que o Senhor pede que a gente compartilhe, Pai. Tudo aquilo de bom que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, a gente quer e desejamos compartilhar com o próximo, porque nós queremos que todos experimentem, Pai, como é gostoso viver sob a Tua direção, Pai. Que o Senhor abençoe a nossa noite, que o Senhor nos dê sonhos gostosos de se sonhar, que o Senhor nos dê um sono tranquilo, uma noite tranquila e abençoada. Para quem estiver assistindo essa live durante a manhã, durante a tarde, não importa, mas que essa pessoa também tenha um dia abençoado, consagrado ao Teu nome. E nós entregamos ao Senhor todo o nosso coração, toda a nossa mente, toda a nossa vida, Pai. Que o Senhor toque cada um de seus filhos, que nós possamos multiplicar aquilo que o Senhor coloca em nós, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos essa live em Tuas mãos, e também que a gente possa colocar em prática isso que o Senhor nos ensina, isso que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, é isso. Que a gente possa fazer a vontade do Senhor e que cada dia mais a gente esteja mais presente na presença do Senhor. E entendendo a vontade dEle em nossas vidas. Que nós sejamos como Jó. Amém? Obrigada pela companhia, uma boa noite, fiquem com Deus. Se Deus quiser, a gente volta amanhã, não sei a hora ainda, ou o dia também não sei, mas se Deus pedir para ministrar alguma coisa da palavra dele, aqui estarei, em nome de Jesus. Amém? Um beijo, fiquem com Deus e até mais.